Olá pessoal, vou explicar aqui a segunda voz. A segunda voz, na minha opinião, quem diz que que de primeiro no começo fazia decorado, diz, né? Mas na minha opinião, não acho que tem como decorar não. Decorar para cantar uma música, né? Aí vai cantar outra música e se eu for cantar outra música já não sabe fazer, não. Porque se logo que vai cantar outra música, se for se apresentar num programa ao vivo, né? Num programa, fazer um show, tem que ensaiar a música para cantar. Tem que praticar, tem que ensaiar. Então se pratica, se ensaia, então não é decorado não. Não é decorado não, porque mesmo a música é difícil fazer segunda voz, mas se você treinar, ensaiar, se treinar, ensaiar mesmo, bem ensaiado, treinar, faz de ouvido, não é decorado não. Para mim só é decorado mesmo se for fazer a segunda voz separada, isolada, se é a primeira voz. Aí pode ser decorado. E aí de qualquer jeito ainda tem que cantar de acordo as notas musicais do instrumento, né? Tem que ter o dom, né? Tem que cantar de acordo as notas musicais, mas se for decorado é só se cantar a segunda voz sem a primeira, a segunda voz isolada. Aí podia ser decorado, mas que nem disse que Zé Camaciano, Luciano gravou o segundo disco decorado, a segunda voz, foi decorado. Não creio que foi decorado não. Não creio não. Dom ele tem para cantar, né? Dom, assim, eu nunca creio que foi decorado não. Disse que foi decorado, mas não creio que foi decorado não. Porque ensaiou para gravar, ensaiou, sabe a melodia, né? Ensaiou para gravar, então não é decorado. Porque tá ouvindo a primeira voz também, né? Então não é decorado, é encaixando na primeira voz. Se quiser até varia também. Agora que aqui para variar é mais difícil, né? Tem que ter mais prática, né? Mas pelo menos numa voz só, né? Na segunda voz, né? Que tem na primeira voz, não é decorado não. Tá ouvindo a primeira voz, então é de ouvido. Diz que é decorado, mas na minha opinião não é decorado não. Tem gente que vem aprender segunda voz. Eu mesmo aprendi segunda voz desde 1993. Aprendi a segunda voz, né? Teve cantor, tem gente que vinha aprender depois de 2000, né? Depois de 98, depois de 2000, Vinha aprender depois de 98, depois de 2000. Se disser que é decorado, mas eu não creio que é decorado não. Na minha opinião não é decorado não, é de ouvido. Se não sabia antes é porque não tinha praticado, não tinha pesquisado, não tinha praticado, né? Não tinha praticado para entender como era a segunda voz, para saber distinguir a segunda voz da primeira voz, né? Aí lá agora aprendeu, sabe distinguir, né? Que a pessoa que faz de ouvido, até uma melodia que não sabe como é, se for cantar, faz mais bom do que ruim. Faz mais afinado, mais encaixado de que fazer desencaixado, né? Tendo ouvido musical, né? Tendo o dom, né? Tendo o dom musical, fazendo de ouvido. Quem faz de ouvido, né? Porque tem um dom musical, faz de ouvido. Só que decorar eu não creio que faz decorado não. É só se cantar a segunda voz isolada sem a primeira voz, né? Aí podia ser decorado, né? Podia ser decorado, porque a segunda voz é uma melodia. É a melodia dentro da melodia da primeira voz. Então a gente tem que aprender a melodia da segunda voz como se fosse a primeira voz, né? Dentro da nota, dentro da nota. Tem que aprender a segunda voz como se fosse a primeira voz, né? Aí juntando os dois faz o dueto, né? Fica a harmonia, que só cantando a segunda voz não é harmonia. A harmonia é só os instrumentos, se estiver tocando os instrumentos, é só a melodia. A segunda voz sem a primeira voz é só a melodia. Aí juntando com a primeira voz fica o dueto. Fica as melodias e a harmonia, que é o dueto junto, é a harmonia. Se for só a segunda voz, se for só a segunda voz, não é harmonia. Se for só a primeira voz também não é harmonia, é só a melodia. A harmonia é se juntar a primeira voz e a segunda. Mesmo se fizer a segunda voz, uma pessoa cantando no grave, outra no agudo, também não é harmonia, ainda é a melodia. A primeira voz também, se fizer a primeira voz no grave e no agudo, a pessoa tem a voz grave, faz no grave, a pessoa tem a voz aguda, faz no agudo, né? Também não é harmonia, é só a melodia. A diferença é que um está fazendo com a voz grave, o outro com a voz aguda. Mas não é a melodia, mas não é a harmonia, é só a melodia. A harmonia é só se tiver a primeira voz e a segunda voz junta. Nem que a segunda voz seja no grave ou no agudo, né? Junto com a primeira, mas só é harmonia se for as duas vozes juntas, a primeira voz e a segunda voz, que é a harmonia, as melodias e a harmonia. Tchau pessoal, até a próxima aula de segunda voz.
Segunda voz, terceira voz. E a terceira voz junto com a primeira voz e a segunda voz já fica o trio, né? Já fica o trio. Porque se tiver um trio, né? Aí o certo é cantar um na primeira voz, na segunda voz e na terceira voz, né? Trio Parada Dura é um trio, mas devia... No Trio Parada Dura faz a terceira voz, mas não faz não, só faz a segunda. Né? É para ser 3 vozes, primeira voz, segunda e terceira, mas só faz a segunda voz, não faz terceira não. E tem o quarteto também, o quarteto um na primeira voz, na segunda voz, na terceira voz. E o outro faz o baixo, né? Que vai pela nota do instrumento, ó, o baixo. Ó. Dó, dó, fá, sol e dó. Faz de acordo com as notas do instrumento, o baixo, a voz grossa. Tchau pessoal, até a próxima aula.